Vamos lá, então, para a nossa terceira questão de hoje. Nós vamos agora passar para a prova da primeira série de 2019, que nesse ano seria aplicado para os alunos da segunda série, ok? Prestem muita atenção aqui à leitura do enunciado dessa terceira questão. O dinamarquês Tycho Brahe, muito importante no estudo da astronomia, na história das ciências, ele foi um dos desbravadores dos estudos das órbitas, estudo dos movimentos, da dinâmica dos corpos celestes, tá certo? Que viveu de 1546 a 1601. Pode ser considerado o último grande astrônomo observacional, ou seja, a gente tem aquela perspectiva, aquela visão dos astrônomos viverem observando, olhando para o céu e tudo mais. Não é que eles não observem mais, mas hoje, devido à tecnologia, ao avanço dos cálculos, a astronomia ela é muito mais estudada por meio da visualização de telas de computador e da realização de cálculos matemáticos para a determinação de determinados fenômenos do que da observação propriamente dita, certo? Então é isso que essa frase quer dizer. De uma época que não se utilizava telescópios na astronomia, Tycho fez extensivas observações das posições de planetas e estrelas, com grande precisão, usando instrumentos fabricados por ele mesmo. Em 1600, um ano antes de sua morte, Tycho contratou para ajudá-lo na análise dos dados sobre os planetas um jovem, hábil matemático alemão chamado Johann Kepler. Pessoal, um dos nomes mais importantes na astronomia, Johann Kepler, que viveu de 1571 a 1630. Foi graças à excelente qualidade das observações de Tycho, colhidas durante 20 anos, que Kepler conseguiu deduzir suas famosas leis do movimento planetário. O cálculo de quanto tempo leva? Bom, o cálculo de quanto tempo leva um planeta para orbitar o Sol está relacionado com qual das leis de Kepler. Para a gente identificar isso, é importante que a gente conheça as leis de Kepler, que na realidade são 3. Observando e sabendo que são 3 as leis de Kepler, que é que nós já podemos saber que é impossível a resposta desta questão ser o item D, porque não existe uma quarta lei de Kepler, apenas 3, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam que são apenas 3 as leis de Kepler. E o que é que fala cada uma das leis? A primeira lei de Kepler também é conhecida como lei das órbitas elípticas, ou seja, através dos dados obtidos por Tycho Brahe, Kepler conseguiu, por meio de contas matemáticas, ele conseguiu identificar que a órbita de todos os corpos celestes que transladam, que giram em torno de outro, são órbitas elípticas. Para quem não sabe, uma elipse é um lugar geométrico compreendido em torno de 2 pontos chamados de focos, tá? Então, se você, por exemplo, pegar um barbante e nas duas extremidades você fixar no papel em pontos diferentes, ao esticar esse barbante com a caneta e tentar circundá-los com essa caneta riscando, o desenho que você vai formar no papel é exatamente uma elipse, onde nós temos aqui os 2 focos dessa elipse, tá certo? Quando a gente pega a relação entre a distância desses focos e o comprimento máximo, digamos assim, o comprimento máximo dessa elipse, nós chamamos essa relação de excentricidade. A circunferência nada mais é do que uma elipse de excentricidade 1, ou seja, os 2 focos da elipse chamada circunferência se encontram no mesmo ponto. Se você pegar o mesmo barbante e ao invés de colocar as extremidades em pontos diferentes e colocá-los nos mesmos pontos, esticando o barbante com a caneta e girando em torno desse ponto, você vai estar formando a circunferência, tá bom? Então ele conseguiu prever que as órbitas de todos os astros celestes são elipses. O mais impressionante não foi isso. O mais impressionante foi ele perceber que, apesar de essas órbitas serem elípticas,
a excentricidade é muito próxima à de uma circunferência. Então, é por isso que em muitos livros didáticos a gente vê as órbitas dos planetas no nosso sistema solar praticamente circunferências, porque a excentricidade é muito próxima de uma circunferência, tá bom? E o Sol, ele se encontra em um dos focos dessa elipse. Então, quando a Terra está girando em torno do Sol, o Sol estando em um dos focos, a gente percebe que em determinados momentos do ano, a Terra está mais distante do Sol. Em outros momentos do ano, a Terra está mais próxima do Sol. É por isso que tem épocas do ano que são mais frias, que é o inverno, tem épocas do ano que são mais quentes, que é o verão. A mesma coisa acontece com a Lua. A órbita da Lua em torno da Terra também é uma elipse. Então é por isso que em determinados momentos que a Lua está mais próxima da Terra, tem determinados momentos que a Lua está mais distante da Terra. E é por isso que nós temos aí a distinção do eclipse total por eclipse anular, ok? Como eu disse, eu ia comentar um pouco mais à frente isso aqui. Ficou claro, pessoal, a primeira lei de Kepler? Segunda lei de Kepler, a lei das áreas. O que é que ele conseguiu perceber? Que a área varrida por um segmento de reta que une o centro do Sol até o centro da Terra, por exemplo, esse segmento de reta, à medida que a Terra vai se movendo, vai varrendo uma determinada área. Então, ó, observem aqui esta posição da Terra. Nós temos este segmento de reta. Quando a Terra vem se movendo para esta posição, esse segmento de reta vem varrendo toda esta área da elipse delimitada pela trajetória da Terra. O que ele percebeu foi que a velocidade de movimento deste segmento de reta é constante, tá certo? Mas, pessoal, para que a velocidade deste segmento de reta seja constante, para que a velocidade da área varrida seja constante, o que é que a gente pode perceber? Que se essa área, quando a Terra está mais distante do Sol, tende a ser maior do que essa área, para que sejam percorridas áreas iguais em tempos iguais, então, áreas iguais em intervalos de tempos iguais, isso quer dizer velocidade de varredura dessa área, tá bom? Então, para que as áreas sejam iguais em tempos iguais, a velocidade sendo igual, o que é que nós podemos perceber? Que deve haver uma compensação vamos fazer aqui uma aproximação bem grosseira. Veja que essas figuras, de forma bem grosseira, se assemelham a triângulos. E a área do triângulo é a base vezes a altura. Então, quanto maior a altura do triângulo, menor tem que ser a base para que a área seja a mesma. Quanto menor a altura do triângulo, maior tem que ser a base para que a área seja a mesma do outro. Então, para que essas áreas sejam iguais, em tempos iguais, a Terra tem que se mover com velocidade diferente. Veja, então, que essa distância percorrida pela Terra, é menor do que essa distância percorrida em outro momento do ano. Como ela está percorrendo aqui uma distância menor, no mesmo tempo em que ela percorre toda essa distância no mesmo intervalo de tempo, a gente pode concluir que quando a Terra está mais próxima do Sol, ela está mais rápida. Quando ela está mais distante do Sol, ela está mais lenta. Ok? Então, isso que a gente observa pela segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler conseguiu, através dessas observações da segunda lei, chegar à relação entre o período orbital, o que é o tempo que o corpo leva para completar uma volta, e o que nós chamamos de raio médio da órbita. O que é esse raio médio? É uma média feita das distâncias do foco até o ponto mais distante, que nós chamamos aqui o ponto mais próximo, né, na realidade, nós chamamos esse ponto de periélio, tá? Periélio, e o Sol e o ponto mais distante, que nós chamamos de afélio, ok? Então nós temos o periélio e o afélio, que são os pontos destacados desse
desse trajeto, dessa órbita que a Terra faz em torno do Sol, tá bom? Então, quando se pega essa distância média, nós temos essa relação e detalhe para todo e qualquer astro sendo constante. Olha aqui o período, o tempo que a questão perguntou qual era das 3 leis que envolviam, voltando aqui, qual está relacionado com qual das leis de Kepler. Primeira lei do formato das órbitas, a primeira lei realmente é do formato, mas não fala do período. Segunda lei das velocidades orbitais, a segunda lei realmente é das velocidades orbitais, mas não fala do período. Terceira lei das distâncias planetárias, sim. Apesar de falar da distância planetária, ele relaciona essa distância com o raio médio, sendo essa relação constante, tá certo? Então, a resposta para essa terceira questão, alternativa C. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Próxima questão, quarta questão de hoje, ainda a questãozinha da primeira série. Pessoal, eu queria muita atenção de vocês, que vocês continuem prestando atenção nas nossas questões, mas uma atenção especial para essa questão. O aluno despreparado, o aluno quando chega na UNC e não teve uma preparação adequada e não vem devidamente orientado, ele pega uma questão como essa e muito provavelmente ele não chega nem a ler, porque ele vê o destaque dessa fórmula na questão, dessa expressão matemática, dessa equação na questão e logo se assusta. Calma. A ONC, pelo que eu percebi com a resolução das questões das provas passadas, pela minha experiência já de participação da OMC, apesar de ela ser uma prova que gosta muito de trazer inovações, de trazer informações novas, que aparentemente vocês não tiveram acesso durante as suas aulas convencionais, elas são questões relativamente simples, mas para isso é necessário que você tenha calma na leitura e na resolução. Vamos ler com calma essa questão para vocês perceberem como ela parece uma questão difícil, mas é uma questão que é considerada uma questão simples, certo? Vamos lá. Na história da ciência, o período entre o final do século XIX e o início do século XX ficou marcado pelo importante nascimento da física quântica. Principalmente o aluno lê física quântica, ele já se assusta logo e já pula para a próxima questão, mas calma. Principalmente devido aos trabalhos de Planck no estudo da radiação do corpo negro, em 1900. E um pouco mais tarde, pelas explicações dadas por Einstein, vocês devem conhecer, relacionadas ao efeito fotoelétrico, que inclusive, curiosamente, foi o estudo que deu a Einstein o prêmio Nobel. Einstein, apesar de ser mais conhecido pelas teorias da relatividade, ele não ganhou o prêmio Nobel por elas, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel devido ao estudo do efeito fotoelétrico, que mais para frente vocês vão conhecer um pouco mais. Por sua vez, a aplicação da quântica dada por Niels Bohr, um físico dinamarquês, a um modelo para o átomo de hidrogênio, 1913, resultou numa revolução de pensamento. Este modelo teve espetacular sucesso na interpretação do espectro atômico do hidrogênio, concordando grandemente com equações empíricas já existentes que, entre outras aplicações, estimavam os comprimentos de onda das raias do espectro. Uma destas equações é a conhecida equação de Rydberg. E está aí a equação. Você não precisava conhecer, a questão está fornecendo essa equação para vocês. Veja que tudo isso que nós acabamos de ler é apenas história. É apenas para que você tenha o conhecimento histórico dessa equação, tá bom? Vamos agora para a parte da questão propriamente dita. Onde lambda é o nome dessa letrinha grega aí que parece um Y de cabeça para baixo, onde lambda é o comprimento de onda da raia espectral. Então, está aqui o lambda na nossa equação. RH, está aqui o RH na nossa questão,
é a constante de Rydberg para o hidrogênio, e ele deu o valor dessa constante, 1,1 vezes 10 elevado a 7. NF e NI são níveis final e inicial envolvidos na transição. Tá? Você deve, na química, ter estudado lá os níveis quânticos, principal, secundário, de cada posição em que o elétron se encontra nas camadas do átomo, tá bom? Nas camadas lá das suas órbitas, dos seus orbitais. Outra grande contribuição da física quântica no que diz respeito ao entendimento dos átomos foi a sua capacidade de melhorar as interpretações a respeito de periodicidades químicas e das descrições das estruturas eletrônicas dos elementos. Na descrição citada, os elétrons em um átomo são especificados como um conjunto de 4 números quânticos, como eu disse, principal, secundário ou azimutal, magnético e de spin, que descrevem os seus estados energéticos. Considere um elétron num átomo, pessoal. A questão, de fato, ela vai começar aqui, Considere, tudo isso foi explicação para você entender. Considere um elétron num átomo de hidrogênio num determinado estado energético, cujo número quântico principal, N, é igual a 4. Esse N vai ser o NI, o N inicial, tá certo? Então, você separa essas informações aqui, O N inicial é 4. E com base no texto, assinale a opção que mostra aproximadamente o comprimento de onda do fóton. Então, ele quer que a gente calcule o lambda, o comprimento de onda do fóton emitido nessa transição, associado à transição deste elétron para o nível cujo número quântico principal seja 2. Então, veja que ele quer que o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, saia do número quântico 4 e vá para um N final de 2. Beleza? Observação. Transição para o nível 2 originam a série espectral denominada série de Balmer, em homenagem ao cientista Johann Balmer, que estudou tal série. E aí ele chama a atenção para o fato de 1 nanômetro corresponder a 10 a menos 9 metros. Por que ele chamou a atenção para isso? Porque as alternativas devem ser encontradas em nanômetro. Beleza? Vamos lá. O que é que ele quer que a gente calcule na questão? O lambda, o comprimento de onda. Aonde está o lambda? Está aqui ele na equação. Então, nós vamos pegar o 1 sobre lambda, que vai ser igual ao valor lá, constante de Rydberg, que ele forneceu na questão. Então, eu vou substituir 1,1 vezes 10 elevado a 7. Isso multiplicado por 1 sobre quanto vai ser o número quântico principal final dessa transição? 2, que é elevado a 2, 4. Menos 1 sobre quanto vai ser o número quântico principal inicial? 4, que é elevado a 2, 16. Pessoal, é só isso. O resto agora é matemática. Veja como é simples a questão, apesar de um texto imenso, apesar de uma fórmula estranha, mas veja como é simples. É uma questão de matemática. Vamos resolver essa equação e achar o valor de lambda. Então, 1 sobre lambda vai ser igual a 1,1 vezes 10 elevado a 7, que multiplica. Aí vamos subtrair esses dois denominadores. Dica: para você não precisar tirar o MMC e tudo mais, fazer toda aquela história, o que é que você pode fazer? Perceber que o 4 multiplicado por 4 dá 16. Então, se você multiplicar embaixo e em cima por 4, vai ficar 16 e em cima 4. Por que eu fiz isso? Para eles ficarem os mesmos denominadores. E agora você pode simplesmente subtrair os numeradores, 4 menos 1, 3, e repetir o denominador, 16. Tá certo? Aplicando agora o produto dos meios e igualando ao produto dos extremos, nós vamos ter que 3 vezes 1,1 dá 3,3 vezes 10 elevado a 7 vezes o lambda. Isso é igual a 16 vezes 1, 16.
Aí agora eu vou passar esse número para o outro lado dividindo. O lambda vai ficar igual ao 16 dividido elevado a 7. Beleza? O pessoal tá chegando aí, tá acompanhando direitinho? Pronto. Então, o lambda vai ficar igual a 16. Agora a gente calcular. O lambda vai ficar igual, então, a 16 dividido por 3,3 dá aproximadamente 4,85. 4,85. E o 10 a 7 que está no denominador, para eu subi-lo para o numerador, basta você repetir a base da potência e trocar o sinal do expoente. Então fica 4,85 vezes 10 a menos 7 metros, ok? Aí detalhe, ele quer que a resposta esteja em nanômetro. Para isso, eu tenho que transformar esse 10 a menos 7 em 10 a menos 9. Para eu transformar o 10 a menos 7 em 10 a menos 9, eu tenho que tirar mais 2 10, eu tenho que dividir essa potência por 10 ao quadrado, ou multiplicar por 10 a menos 2. Para eu dividir esse 10 a menos 7 por 10 ao quadrado, eu preciso multiplicar esse 4,85 por 10 ao quadrado, para não alterar o meu valor. Então, vou trazer para cá, tá? Ó, destacar aqui um espaço, para vocês entenderem que o que eu vou fazer aqui é a continuação disso. Então, o lambda, ele vai ser igual ao 485. Se eu andei a vírgula duas casas para a direita, ele ficou multiplicado por 10 a menos 2. Como já tinha o 10 a menos 7, então fica 10 a menos 9 metros. E como 10 a menos 9 metros corresponde a um nanômetro, então nós temos que o lambda é 485 nanômetros, ok? Nos dando como resposta correta para essa questão a alternativa D. Ok, pessoal? Beleza aí? Vamos para a nossa próxima questão.